Provérbios, no capítulo 11. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias nesse capítulo. Livro de Provérbios, capítulo 11. Nós vamos fazer a exposição de onde paramos a semana passada, do verso 14 até o verso final, o verso de número 31. Eu não vou fazer a leitura do texto previamente, porque ao longo da exposição a gente vai fazer a leitura. Então, a gente vai fazendo a leitura na medida da exposição. Nós entendemos, meus irmãos, que a partir do capítulo 11 até o capítulo 15, Salomão trabalha contrastes. Ele vai mostrar como é a vida do justo e a vida do ímpio, como eles se comportam. E é interessante essa maneira de Salomão nos instruir, porque é como se ele colocasse diante de nós dois quadros, dois painéis, onde a gente tem a possibilidade de comparar como é o justo e como é o ímpio, quais são os resultados das ações dos justos e o resultado da postura do ímpio. Quase todos os versículos têm essa antítese, esse contraste. Então, como eu falei a semana passada, é até difícil a gente organizar, fazer a estrutura do capítulo 11 ao capítulo 15, exatamente por isso, porque são vários temas que são trabalhados em forma de contraste, de antítese. Mas a gente, para facilitar um pouco, a gente tentou organizar, juntar todos os versículos que falam do mesmo tema, do mesmo assunto, para facilitar a nossa compreensão. A semana passada nós vimos que do verso 1 ao verso 8, Salomão fala da segurança que vem de uma vida honesta e reta. Uma vida reta, uma vida honesta, traz segurança àquele que procede dessa forma. A segunda divisão, do verso 9 até o verso 15, Salomão vai falar sobre os efeitos da nossa palavra na vida em comunidade e do nosso proceder. As nossas palavras valem, o nosso procedimento acaba influenciando a vida em sociedade, a vida em comunidade. A partir do versículo 16 até o verso 23, Salomão vai falar sobre a importância da bondade, de ser bondoso, de ter ações bondosas no meio da comunidade, no meio da sociedade. E aí ele vai fazer o contraste entre a bondade do justo e a malignidade do perverso. A partir do versículo 24, Salomão vai falar da generosidade, de como nós devemos ser generosos com as pessoas. E entendemos que do verso 24 até o verso 26, nós temos aí uma estrutura que nós chamamos de quiasma, que são várias verdades secundárias que vão apontando para uma verdade central. Esse tipo de estrutura é muito comum na literatura de sabedoria, e no livro de Provérbios nós encontramos vários quiasmas, também chamado de estrutura sanduíche, porque você tem nas bordas aquilo que é secundário e no meio aquilo que é principal, que é o recheio. Então nós vemos aí do verso 24 até o verso 26 essa estrutura. Quando a gente chegar na exposição dessa parte, nós vamos destacar isso. E a última divisão, versos 28 a 31, as consequências dos atos dos ímpios e também dos justos. Vamos então para o verso de número 14. Ainda Salomão está concluindo a segunda parte do texto, onde ele fala sobre os efeitos da palavra no meio da comunidade. E ele diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo,
mas na multidão de conselheiros há segurança. Meus irmãos, a história da humanidade está repleta de exemplos de maus governos que trouxeram dor e sofrimento, opressão para o povo. Onde há sábia direção, ou onde não há sábia direção, o povo cai. A história é testemunha disso. Se você pega a história antiga, você vê que esse padrão acontece, ele se repete. Você pega a história bíblica do Antigo Testamento e você vê uma alternância clara entre reis que eram bons e que arrastavam o povo para os caminhos do Senhor, e de repente outro rei sucedia aquele rei bom, e esse rei era mau e arrastava o povo para longe de Deus. Os cativeiros, o cativeiro da Síria e o cativeiro de Babilônia, são resultados da desobediência do povo, que começou com a desobediência das autoridades. Então, todas as vezes que uma nação tem um governo ruim, ela entra em desgraça, em ruína. A liderança, de alguma forma, acaba influenciando os liderados. E isso se repete, isso acontece, melhor dizendo, não só no que diz respeito ao governo civil. Todas as esferas de governo e de autoridade passam e estão debaixo desse princípio da palavra de Deus. Onde não há sábia direção, onde não há uma liderança que tema ao Senhor, ou que ande de acordo com os mandamentos do Senhor, o povo cai. Agora a segunda parte do texto. Mas, aí vem o contraste: na multidão de conselheiros há segurança. Quando a gente olha para os grandes líderes mundiais, pelo fato da gente não conhecer os detalhes do governo, a gente é tendencioso a pensar que esses homens tomam todas as decisões sozinhos. Mas isso não é verdade. E todo líder que fez isso se deu mal. Os governos, os governantes, com exceção daqueles governos totalitários, eles são cercados de conselheiros, pessoas que oficialmente compõem o corpo de governo, estão ali especificamente para isso, para orientar, dar informações. A gente pode pensar no nosso modelo, né, de governo. Nós temos ali os ministros, os conselheiros próximos. Eu estou pensando no governo federal, mas há aqueles conselheiros mais próximos, que oficialmente não recebem para isso, não trabalham nisso, mas que orientam o líder nas suas decisões. Todas as vezes que alguém tem bons conselheiros à sua volta, essa liderança se dá bem. Agora o contrário também é verdade, e nós precisamos nos lembrar do caso de Roboão. Roboão sucedeu Salomão no reinado de Israel, e quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi destituir todos os conselheiros antigos, mais idosos que haviam ali. E a Bíblia diz que ele se cercou dos jovens que haviam crescido com ele. E aí ele se aconselhou primeiramente com os mais velhos a respeito de uma questão que era os tributos, que eram os tributos. Na época de Salomão, havia uma carga tributária muito pesada que onerava o povo para manter o luxo da corte, coisa que a gente não conhece muito bem, né? Aliás, conhecemos muito bem, para ser mais claro. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Pesquisa Tributária, IBPT, nós trabalhamos quase que 6 meses pagando impostos para sustentar a máquina. Na época de Salomão já existia isso. Quando Roboão assume o trono, e sabendo das reclamações das pessoas, os conselheiros mais velhos disseram:
alivia a carga do povo. Mas aí Roboão disse: eu vou me aconselhar com os mais jovens. E aí ele se aconselhou com os mais jovens, e eles disseram o seguinte a Roboão: pesa mais ainda. A congregação se reuniu para dar o veredito, e Roboão disse: o meu dedo mindinho será mais pesado do que o braço de meu pai. Ou seja, se o meu pai cobrava muitos impostos, se a carga tributária era pesada, ela vai ficar ainda mais pesada. E aí começou o processo de cisma. Foi durante o reinado de Roboão que houve uma divisão no povo de Deus. Jeroboão ficou com uma parte e Roboão com outra. E as coisas começaram aí. Maus conselheiros levam pessoas à ruína. E não só governos, irmãos, nós também. Quando nós nos cercamos de pessoas sábias, que nos orientam, que nos dão boas instruções, a possibilidade da gente errar é menor. Mas um detalhe importante: é necessário que a gente esteja com o ouvido aberto à instrução, porque não basta você ter bons conselheiros, se o que você recebe de orientação entra aqui e sai aqui. Verso 15. No verso 15, Salomão toca num ponto que ele já havia tocado no capítulo 6, que é a questão da fiança, e ele diz assim: quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. O que é o fiador? O fiador é aquela pessoa que dá a garantia de que o devedor irá cumprir a sua palavra ou cumprir o seu compromisso financeiro. Normalmente a fiança envolve transações financeiras. Então o fiador diz o seguinte: se o devedor não pagar, eu pago. Em outras palavras, é isso que significa fiança. E o texto está dizendo aqui: não fique por fiador de outrem, ou quem fica sofrerá males. Meus irmãos, quantas histórias de pessoas que arruinaram as suas vidas por conta disso aqui. Se a gente traduzindo aqui de uma maneira mais clara, seria o emprestar o nome. Me empresta teu nome para eu comprar uma coisa, para eu fazer uma dívida. Ou me empresta, numa linguagem talvez mais moderna, me empresta o teu cartão de crédito. Eu não estou dizendo que não há ocasiões em que a gente não precise fazer isso, em ocasiões muito específicas, e eu entendo que aqui não há nesse quesito uma regra geral, mas cada um avalia de acordo com a sua necessidade, com a sua condição, se é possível fazer isso. Mas isso é muito perigoso, porque se a pessoa não pagar a dívida, o fiador, aliás, o credor, ele virá bater em sua porta. Algumas pessoas acham que a Bíblia tem orientações apenas para aqueles assuntos que dizem respeito à nossa vida, entre aspas, espiritual, porque nós não fazemos a separação entre vida espiritual e vida secular. Para nós tudo é espiritual. Mas a Bíblia, meus irmãos, tem orientações para tudo, até mesmo para como a gente lida nas nossas questões financeiras. A Bíblia é uma fonte de orientação de Deus para nós. A partir do versículo 16, na nossa estrutura, aqueles irmãos que querem acompanhar ou que gostariam de ter a divisão do texto, nós postamos na página do Facebook da igreja. Depois você pode dar uma olhada nas mensagens e você vai encontrar. A partir do versículo 16, Salomão vai falar sobre a importância de ter uma atitude bondosa no meio da comunidade, na vida em sociedade. E ele diz no verso 16: a mulher bondosa alcança honra, os poderosos adquirem riqueza. O ponto aqui é que Salomão está fazendo um contraste entre a mulher de coração generoso, que conquista o respeito dos poderosos,
com os homens cruéis que a única preocupação que eles têm é acumular riqueza. Eles não estão muito preocupados com a honra, com o caráter, com a dignidade, mas em acumular coisas. E vamos ver mais à frente que muitas vezes de maneira desonesta. Eu sempre falo aqui para os irmãos que não há nenhum problema em você prosperar como resultado do seu trabalho, desde que você não coloque o coração nisso que tem, e nem que, ou seja, acumulando de maneira gananciosa, nem de maneira desonesta, nem colocando o coração na riqueza. Talvez seja esse aqui o ponto de Salomão, quando ele diz que a mulher bondosa alcança a honra, ao passo que os cruéis não estão preocupados com honra. Esse é o ponto do contraste. Aparentemente não há relação entre a parte inicial do texto e a parte final, mas há sim, porque esse é o ponto que Salomão quer destacar, que a mulher bondosa, ou seja, aquela que tem modéstia, prudência, a mansidão, ela acaba recebendo a honra das pessoas. Verso 17: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Aqui nesse versículo nós temos uma lei que é chamada de lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, isso ceifará. O ponto aqui de Salomão é que quando nós fazemos o bem, quando agimos com bondade, nós colhemos o fruto do nosso plantio. Mas quando agimos de maneira inversa, de maneira cruel, o texto na parte B do verso 17 diz: fere a si mesmo. Quem tenta o mal contra o seu próximo acaba atraindo sobre a sua própria cabeça. A ideia aqui é de cair sobre si mesmo. Cai a maldade sobre a sua própria cabeça. Nós vamos fazer as aplicações cristocêntricas dessa passagem no final, mas nós nos lembramos aqui de um princípio que Jesus ensina em Mateus capítulo 7, versículo 2, que a medida que usamos para medir os outros, nós também seremos medidos. E aí Jesus diz mais, recalcado, ou seja, não é só colocar na mesma medida, é apilar e acrescentar mais ainda. Me lembro antigamente, não sei se os irmãos aqui já viram isso. Antigamente a farinha era medida no litro, né? Então eles tinham uma caixa de madeira. Eu falo isso porque os meus pais trabalharam no cultivo da mandioca. Então quando fazia a farinha, colocava a farinha dentro de uma estrutura assim de madeira quadrada, e ali passava a mão, e alguns até apilavam um pouco mais, ou seja, cabia mais farinha. Essa é a ideia de que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 7, verso 2, que à medida que nós usamos para medir os outros, nós seremos medidos também. Essa medida será recalcada, será acrescentada, ou seja, quem age com crueldade, quem fere o seu próximo, fere a si mesmo, assim como aquele que faz o bem ao seu próximo, atrai o bem sobre si mesmo. Verso 18, vejam que todos os versículos têm a ver com a nossa relação com as pessoas. O verso 18 diz: o ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Por que o ímpio recebe um salário ilusório? Salomão está pensando aqui, talvez no ganho desonesto, ou no ganho sob opressão. Você oprimiu o outro para aferir lucros.
ou numa situação de adversidade, você se aproveitar da situação, por exemplo, com especulação, que é um tema mais próprio dos versos mais à frente, quando Salomão vai falar da pessoa que retém o grão para subir o preço, inflacionar. O que ele está dizendo aqui é que o ímpio, aquele que recebe um salário de maneira desonesta, o seu salário é ilusório, porque do ponto de vista humano ele prospera, mas aquilo ali é como se colocasse o salário num bolso furado, e não há bênção de Deus, não há o direcionamento de Deus, e inclusive os rendimentos adquiridos de maneira injusta, sob opressão e desonestidade, eles até podem prosperar, mas em algum momento Deus trará sobre esta pessoa o seu juízo. É um salário ilusório. Mas o verso 18 ainda, a parte B diz: mas o que semeia com justiça terá recompensa. Aí aqui nós observamos que há um contraste muito claro. Na primeira parte, Salomão fala do salário ilusório. Quando a gente pensa em salário, a gente está pensando em rendimentos mensais, e o ponto aqui é: esta renda vem rápida. Esse é o ponto de contraste, porque Salomão fala no verso 18, a parte B, mas a recompensa, mas o que semeia com justiça terá recompensa verdadeira. O ponto aqui é: o ímpio, ele recebe de maneira rápida um salário ilusório, mas aquele que semeia com justiça, ele será recompensado de maneira verdadeira. É como se Salomão dissesse: isso pode demorar, pode vir lentamente, mas é uma recompensa verdadeira. A gente pode pensar aqui nos ganhos fáceis. Meus irmãos, agora, no crack da bolsa, os bilionários do mundo aumentaram ainda mais as suas fortunas, à custa de especulação. Eu vou tocar mais à frente, mas nós estamos vivendo aqui no Brasil, atualmente, com os preços de alguns alimentos, pessoas de algumas categorias do comércio, de algumas áreas, lucrando exorbitantemente à custa desse momento que nós estamos vivendo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque eu não conheço, não tenho esse conhecimento técnico, mas já se sabe que alguns desses preços foram aumentados além daquilo que de fato deveriam ser. Há uma questão da escassez em alguns produtos, mas alguns aumentaram de maneira desonesta, de maneira injusta. E aí o que Salomão está dizendo é: este recebe o seu salário ilusório, mas aquele que semeia com justiça será recompensado pelo Senhor. Pastor, mas a vida no dia a dia mostra que esse versículo não é bem assim, porque eu conheço alguns casos de pessoas, você pode estar dizendo, eu conheço alguns casos de pessoas que semearam de maneira injusta, desonesta, e essas pessoas continuaram prosperando, seus filhos prosperaram, ao passo que outros irmãos honestos nos seus negócios não foram recompensados, pelo menos do ponto de vista daqui agora, debaixo do sol. É importante a gente entender que Salomão não está falando de um caso concreto, ele está falando aqui daquilo que é ideal e que de fato vai acontecer. O ímpio, ele pode prosperar geração após geração de maneira desonesta, mas em algum momento Deus irá exercer o seu juízo sobre eles, seja aqui ou na eternidade. Os justos, mesmo que não colham aqui os frutos da sua honestidade, pelo menos do ponto de vista material, Deus certamente os recompensará. Verso 19:
Tão certo como a justiça. Vamos ler juntos para os irmãos darem, para não ficar só eu falando, darem uma despertada. Verso 19. Tão certo como a justiça. Meus irmãos, o caminho da retidão é um caminho da vida. Nós vimos isso nos primeiros capítulos do livro de Provérbios. Quem caminha em retidão, caminha para a vida. Ou seja, a pessoa que vive de acordo com aquilo que Deus estabelece em sua palavra, tem a tendência de ter uma vida mais feliz, realizada, mesmo aqui nesse mundo. Não necessariamente do ponto de vista material, mas essa pessoa tem contentamento no Senhor. Mas os que seguem o mal, seguem o caminho da morte. Nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 29, aqueles que creem nele, ou seja, aqueles que se submetem a ele e consequentemente a sua palavra, obterão coisas boas nesta vida e herdarão a vida eterna. Jesus está falando em Mateus capítulo 19 sobre aqueles que não negam o nome de Cristo por causa de pai, mãe, irmão. E Jesus diz que serão recompensados nessa vida e também na eternidade. Mas quem segue o mal caminha para a morte. Verso 20. O Senhor detesta o perverso de coração, mas os que andam com integridade são o seu prazer. Os irmãos já devem ter notado que Salomão divide, e Deus faz isso, ele divide a humanidade em dois tipos de pessoas: aqueles que se submetem a Deus e aqueles que rejeitam a Deus. Os reformadores, e essa é uma expressão que é cunhada pelo reverendo Davi Charles Gomes. Ele diz que a nossa vida é coram Deo, é para Deus. O nosso referencial é Deus, a favor dele ou contra ele. Não existe neutralidade espiritual. Ou o ser humano está indo na direção de Deus, vivendo para a glória de Deus, ou ele está indo na direção contrária de Deus. E aí Salomão ele fala exatamente sobre isso, que o Senhor detesta os perversos, ele não se agrada deles, ele tem ojeriza, digamos assim, daquele que vive na perversidade, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Verso de número 21. É evidente que os maus serão castigados, mas a geração dos justos será poupada. É evidente, é certo, não tenha dúvida de que os maus serão castigados. É impossível, meus irmãos, praticar o mal e não ter a retribuição. É até possível que essa retribuição não seja vista por nós. É até mesmo possível que ela não seja aqui neste mundo, ou não na medida da satisfação da justiça que nós entendemos que é correta. Sempre há em nós esse tipo de sentimento de que talvez a justiça dos homens, elas nunca acontecem, ou ela nunca acontece na medida exata. Essa era a crise de Asaf. Hoje nós vamos fazer a exposição à noite de um dos salmos de Asaf, não do Salmo 73, mas no Salmo 73 Asaf está com essa crise. Os ímpios prosperam e os justos não.
até que depois ele toma consciência de que as coisas não são bem assim. Deus em algum momento trará o seu juízo sobre aqueles que teimam em viver na perversidade, no pecado, e a sua justiça se dará aqui ou de maneira plena no dia da prestação de contas. Verso 22. Vamos ver juntos? Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo ou discrição. Eu trouxe aqui a tradução da NVI. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita indiscreta. Mostra só a parte final, né? Só muda a parte final. Meus irmãos, Salomão está usando aqui uma imagem, uma certa dosagem de humor. De alguma forma, você imagina uma joia, né, caríssima de ouro no focinho de um porco. Ninguém em sã consciência faz isso. Aquela joia cara, brilhante, ser colocada num animal, e aqui a gente precisa entender essa passagem aqui, na cultura do Antigo Testamento, o porco era considerado um animal impuro em todos os sentidos. Na mesa de um judeu, se alguém tocasse carne de porco, toda aquela mesa se tornava impura. Se alguém tivesse contato com um animal, se tornava impuro cerimonialmente. E aí a gente precisa entender isso para compreender o que Salomão de fato queria. O que ele está dizendo é: o ornamento, a joia de ouro, não combina com a coisa que está sendo ornamentada. Não casa, né? Não dá certo. Aí vem o contraste. Assim é uma mulher bonita, indiscreta, sem juízo, que não se controla. Qual é a ideia de juízo aqui? E aí nós pegamos a definição do dicionário, que literalmente é julgamento, ou seja, a capacidade de julgar as coisas, de avaliar as coisas, discrição e bom gosto. Aqui pode significar falta de juízo ou falta de discrição em questões intelectuais, ou seja, a pessoa que é apressada para falar, fala demais, ou indiscreta no sentido moral, alguém que tem uma vida imoral, devassa, que não tem o respeito dos outros. Provavelmente Salomão está se referindo aqui a essas duas coisas. Ou seja, uma mulher bonita que não tem discrição no falar, no vestir e no se portar, é semelhante a você colocar um anel de ouro, um brinco de ouro no focinho de um porco, no focinho de um porco. O brilho vai ser perdido. Um autor chamado Morgan, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: se pensarmos um pouco no contraste neste exemplo, Salomão queria ensinar que, da mesma forma que o porco acaba com o brilho e a beleza da joia, a mulher indiscreta também destrói sua própria beleza pelo seu procedimento indiscreto, sem bom gosto, seja na precipitação do falar, ou seja na forma como ela se porta, se veste e se conduz publicamente. Meus irmãos, e nós sabemos que isso é verdade. Antigamente, essa semana eu vi uma imagem na internet, de vez em quando o pessoal posta isso, de como, e aqui de modo muito especial, né, eu me dirijo às mulheres e também aos homens, mas a maneira como as pessoas se vestiam antigamente era completamente diferente de como isso acontece hoje. Né? Há hoje
uma indiscrição, tanto na maneira de se portar, como também de falar, como também na maneira de se portar. E a palavra de Deus, meus irmãos, tem orientação para nós em todas as áreas, inclusive nesta forma, como nós nos portamos, como nós nos vestimos, como nós agimos. Indiscrição no falar, falta de discrição no falar, arruína as relações, arruína os relacionamentos. A indiscrição no se portar e na maneira de se vestir faz com que uma mulher bela acabe perdendo o respeito e a honra dos demais. Toda a sua beleza pode ser destruída pela maneira como fala e pela maneira como se porta. E aqui eu pontuei aqui algumas questões. Eu sei que às vezes eu sou chato em alguns temas aqui na igreja, e às vezes até me torno repetitivo, mas talvez nesses tempos que nós estamos vivendo, a quebra desse princípio aqui tem se tornado cada vez mais comum e evidente. Nós estamos vivendo uma era de superexposição, todo mundo quer se expor. Aí às vezes nos falta discrição na maneira como nos portamos nas nossas redes sociais. Sabia que hoje, no processo de seleção, os setores de RH das empresas, uma das coisas que faz é dar uma vasculhada nas redes sociais das pessoas? E muitas contratações deixam de ser feitas por conta disso. Recentemente o pastor Augusto Nicodemos fez uma postagem: por que pastores são dispensados de igrejas? Pastores que não têm mais discrição, viraram cabos eleitorais e dão palpite, se tornaram palpiteiros ao invés de pregadores, dão palpite em tudo, se posicionam sobre tudo, qualquer novidade que aconteça no mundo da política, seja em que for, é rápido para dar palpite. Uma indiscrição, uma superexposição nojenta. Toda a beleza pode se perder, pode ser desprezada por falta de discrição. Verso 23: o desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectativa dos ímpios resulta em ira. Porque o desejo do justo tende para o bem? Porque ele já foi transformado. A sua maneira de pensar, os seus sentimentos são outros, porque já foram transformados por Cristo. Como consequência dessa transformação, isso extravasa no seu jeito de se portar, no seu jeito de agir, de falar. Ele, por exemplo, é honrado pelos homens. Eu menciono algumas coisas aqui. Versículo 16 diz aí que estes homens são honrados pelos outros. Verso 17: faz o bem a si mesmo, recebem a verdadeira recompensa, são um deleite para o Senhor. Versículo 20: é por isso que os desejos dele tendem para o bem, mas a expectativa do ímpio resulta em ira. Todo ser humano sabe quando ele está vivendo para a glória de Deus ou contra Deus. Por isso a expectativa de ira.
Meus irmãos, a partir do versículo 24, Salomão vai mudar um pouco o tema, e ele vai falar agora sobre a questão da generosidade na vida em comunidade. Isso aqui tem a ver com questões materiais, financeiras mesmo. A gente vai observar que os textos vão apontar nesse sentido. E do verso 24 ao verso 26, nós temos aí o que eu falei de quiasma, né? E eu gostaria que os irmãos acompanhassem. O verso 24, a parte A diz: uns dão com generosidade. A gente vai expor todos os versículos, tá? Mas só para que os irmãos vejam essa estrutura. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Olha o verso 26, a parte B, porque essas duas coisas se juntam para formar a camada externa. A bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Agora, verso 24, a parte B. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Versos 26, a parte A. O povo amaldiçoa quem retém o trigo. Esses dois versos formam a segunda camada, como se fosse a camada de fora, a camada de dentro, talvez aqui a massa do pão. Agora vem o recheio, a parte mais importante, ou o ensino central, verso 25a e 25b. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Ou seja, dos versos 24 a 26, qual é o tema central? Generosidade. Esse é o ponto. Agora vamos fazer a exposição deles. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Literalmente o texto está dizendo que quem age com generosidade em ajudar o necessitado de fato, Deus aumentará, abençoará os seus celeiros. E vejam, é com generosidade, não é como uma moeda de troca. Porque alguém pode querer barganhar com Deus diante de um versículo desse e dizer: eu vou ser generoso porque eu sei que Deus vai me abençoar. Você já perdeu o princípio do provérbio. A questão da generosidade é que ressalta aqui. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 41, versos de 1 a 3. Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. O Senhor protege, preserva-lhe a vida e faz feliz na terra, e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofas a cama. Vejam como a Bíblia é cheia de promessas, no sentido de que a generosidade faz com que Deus graciosamente venha sobre aquele que age dessa forma. Quando o apóstolo Paulo se despedia dos presbíteros e da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, no verso 35, ele faz aquela igreja se lembrar de uma palavra de Jesus, e Paulo diz assim, Atos 20, versículo 35, a parte B: mas bem-aventurado é dar do que receber. Mas a parte B do verso 24 diz: outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A ideia aqui é como se algo vazasse entre os dedos. Aponta aqui talvez para a questão da avareza, ou seja, você retém, e aquilo vai se esvaindo, vai se sumindo entre os dedos, acabam rapidamente. Verso 26. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas a bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Aí aqui vem o ponto que eu toquei anteriormente. Meus irmãos, em tempos de crises, em tempos de
guerras, de dificuldades econômicas, o texto diz que o povo amaldiçoa quem retém o trigo. Aqui talvez Salomão esteja pensando na lei da oferta e da procura, que o princípio já está aqui. A lei da oferta e da procura diz que quando há uma procura muito grande e a oferta é pequena, ou seja, o produto é pouco, o preço sobe. Quando a oferta é muita, quando tem muito produto, mas tem pouca procura, o preço cai. Isso é natural. Se você tem muito feijão na praça, todo mundo plantou feijão e colheu na mesma hora, o que é que acontece? O preço do feijão vai lá para baixo. Na entre-safra, quando falta feijão, a gente via muitos aqui na região de Irecê, e acabava atingindo aqui, quando Irecê era um dos grandes produtores de feijão da região, quando na entre-safra, que tinha pouco produto, o preço subia. O que é que acontece? Tem gente que age de maneira maldosa, considerando que a lei da oferta e da procura é real. O que é que acontece? Não falta o produto, mas a pessoa esconde no depósito o grão, para que ele falte, e aí o preço sobe. Quando o preço sobe, ele aparece como o salvador da pátria, para poder vender o produto. E aí Salomão está dizendo que o povo amaldiçoa quem procede dessa forma, esconder o produto para que ele suba o preço e ele ganhar mais, faturar mais. Mas a bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Deus abençoa aquele que age de maneira honesta, inclusive nessa questão de negócios também. Que, aliás, diga-se de passagem, o nosso procedimento nessas áreas acabam sendo um reflexo da nossa condição espiritual. Vejam no Antigo Testamento, quando o povo estava espiritualmente fraco, isso se refletia nos negócios. Leia o livro de Amós. Aliás, nós já expusemos aqui esse texto. O fato do povo estar distante de Deus, isso acabava se refletindo na maneira como eles negociavam, vendiam, compravam, trocavam, e daí por diante. Para fechar essa terceira parte, sobre a questão da generosidade, Salomão diz no verso 27, quem procura o bem alcança favor, quem corre atrás do mal, acaba encontrando o que procura. Talvez para resumir isso aqui, quem procura acha. Se você procura o bem, você o encontrará, mas se você procura o mal, você vai achar. A partir do verso 28, meus irmãos, acho que a gente vai concluir essa parte. Deixa eu ver, só acompanhar aqui por horário para eu não me perder. A partir do verso 28, Salomão vai falar sobre as consequências dos atos dos justos e dos ímpios, e ele diz no verso 28, leiamos juntos: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como as folhagens. As riquezas não são um terreno firme sobre o qual você deve pôr a sua confiança, porque a Bíblia nos fala sobre a instabilidade das riquezas. As riquezas não podem promover tudo, nem podem ser a nossa fonte de confiança. Você conhece pessoas muito bem de vida, mas que quando a calamidade chegou, a morte, não puderam evitar. Não podem evitar as crises. É por isso que nós não podemos colocar nelas a nossa confiança. É mais seguro confiar no Senhor. É por isso que o verso 28, a parte B diz: mas os justos reverdecerão como as folhagens.
porque ele está com as suas raízes fincadas no Senhor. O rio de vida que promove vida para nós. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Verso 29. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo de coração. O insensato será servo do sábio de coração. A ideia aqui, meus irmãos, é aqueles que trazem problemas sobre a sua família. A ideia aqui de vento é de tempestade, é de alguém que traz muita dor, sofrimento, como uma tempestade que passa sobre a família, trazendo muitas dores e sofrimentos. Aqui nós podemos pensar no Antigo Testamento em alguns exemplos. Acã, vocês se lembram de Acã? Numa das batalhas do povo de Deus, ele disse que não era para o povo trazer despojo nenhum, nem animal, nem prata, nem ouro, mas para destruir tudo. E aí Acã viu uma capa babilônica, bonita, pegou a capa, escondeu, colocou debaixo da sela do animal, levou para sua casa, cavou um buraco ali na sua tenda e enterrou aquela capa. Pouco tempo depois o povo foi para uma nova batalha com um povo bem menor, Ai, e o povo levou uma surra. E aí Josué foi perguntar a Deus o porquê, e Deus disse: tem coisa errada no meio de vocês. E aí os irmãos sabem a história. Lançou sorte, que era um método de descobrir a verdade de Deus no Antigo Testamento. Não sabemos exatamente como era feito esse procedimento, às vezes usando urim, tumim, que eram peças que ficavam na roupa, na estola sacerdotal, mas de fato eles conheciam a vontade de Deus e esse era um meio. Acabou chegando na família de Acã, e aí os irmãos sabem que toda a família de Acã sofreu por conta do pecado dele. Ou seja, aquele que perturba a sua casa herdará vento, tempestade. Eu menciono outro exemplo aqui, o de Abigail, esposa de Nabal. Davi estava no campo, precisava de comida juntamente com os seus soldados, avistou Nabal no seu campo com os seus servos. Davi mandou alguns servos seus ir lá pedir ajuda a Nabal, alimento, água, e Nabal mandou uma resposta desaforada. Davi ficou macho, ficou com raiva e foi para enfrentar Nabal. Um dos servos de Nabal chegou em casa e disse a Abigail: olha, aconteceu isso, isso e isso. Abigail, uma mulher sábia, que talvez fazendo um contraste com a mulher que nós vimos aqui indiscreta, Abigail, uma mulher sábia, pegou alguns provimentos, água, pão, e mandou pelos seus servos e diz: vão à minha frente para integrar a Davi. E ela veio atrás, colocou uma roupa, uma capa, e aí quando ela encontrou Davi, ela disse: meu servo, não leve em conta o que o meu esposo Nabal fez, ele é um homem de Belial. Essa história, se os irmãos quiserem conferir depois, está em 1 Samuel capítulo 25, especialmente versos 17 e 33. E aí Davi teve misericórdia, ou seja, Abigail, ao invés de trazer tempestade sobre a sua casa, trouxe paz. Às vezes nós trazemos tempestade para o nosso lar, para a nossa própria vida.
Meus irmãos, aquele que perturba sua casa herdará vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Verso 30: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. O fruto do justo é árvore de vida. Um autor chamado Peter Pett, comentando essa passagem, ele diz: a referência à árvore da vida indica que o propósito de Deus para os sábios é que eles façam sua parte na restauração do que foi perdido com a queda, e fazem isso atraindo outros para o caminho da sabedoria de Deus. O sábio acaba gerando vida onde ele passa. Ele é um ganhador de almas, no sentido de restaurar pessoas. Último verso 31. Vamos ler juntos? Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Meus irmãos, os justos são afligidos aqui nesse mundo. É claro que nós somos afligidos muitas vezes, principalmente por conta do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Somos afligidos às vezes por conta dos nossos próprios pecados, e às vezes somos afligidos não diretamente pelos nossos pecados, mas em razão da condição que esse mundo se encontra. O sofrimento do justo nem sempre é por causa da sua ação, da sua atitude. Às vezes o sofrimento vem sobre ele sem que de maneira deliberada ele tenha praticado algum mal, para que aquele mal viesse como resultado, a calamidade, a aflição viesse como resultado. Então o justo é afligido, sim. Nós conhecemos, e você conhece, vários servos e servas do Senhor que já sofreram e ainda sofrem nesse mundo. Aí o que Salomão está dizendo é: se vem sobre o justo, meus irmãos, o sofrimento não vem mais como condenação, mas como resultado da nossa condição, o que dirá do ímpio? Agora, o ímpio pode ser exatamente o contrário. O ímpio pode viver uma vida de bonança aqui nesse mundo, acho que acima de qualquer aflição, mas eles têm, mas em termos de comparação, talvez menos do que os justos, mas um dia eles serão afligidos. No dia do juízo, eles serão afligidos, punidos de maneira dura, severa pelo Senhor. Quero concluir fazendo rapidamente algumas aplicações do que nós falamos nessa manhã. Meus irmãos, aqui, a partir dos versículos 16 até o 31, nós observamos que Deus nos ensina a agirmos com bondade na comunidade em que Deus nos inseriu, seja na igreja, na sociedade, na família, onde quer que nós estejamos. Segunda aplicação é que nós devemos ser generosos, especialmente com aquelas pessoas que necessitam, que carecem da nossa ajuda, e nós sabemos que é uma necessidade real, não é um aproveitador. Nós precisamos ter sabedoria nesse sentido também, mas precisamos ser generosos. Terceira aplicação: devemos nos lembrar de que as nossas ações acabam atraindo sobre nós consequências. Se praticarmos o bem, Deus se manifestará com graça e misericórdia em nosso favor, mas se vivermos na prática do mal, o juízo de Deus também virá e não tardará. Finalmente, eu tenho 3 afirmações de Jesus aqui. Em Lucas capítulo 6, versículo 31, ele diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Em Atos capítulo 20, verso 35, um texto que nós já lemos, citando Jesus, Paulo diz: mas bem-aventurado é dar
do que receber. E em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus faz outra afirmação: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não devemos colocar o nosso coração na instabilidade das riquezas, mas no Deus soberano que nos supre, que acrescenta bênçãos diariamente sobre as nossas vidas, bênçãos temporais e bênçãos eternas. Amém.